tarde, bom dia, boa noite! Boa noite! Boa noite! Oi! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Convidado especial, mais uma noite maravilhosa. Temos nosso querido Bruno, Dr. Bruno Arantes hoje, como meu fiel escudeiro. Gratiluz. Gratiluz não, vai ajudar a gente nesse papo inspirador que a gente vai ter. Vamos falar sobre medicina esportiva e os limites e conquistas e o que tem para vir por aí. Então vai ser sensacional, mas vocês sabem muito bem que antes disso tem duas coisinhas que são extremamente importantes. Eu vou falar a primeira, e depois eu vou pedir pro Brunão aqui falar a segunda, que a segunda é mais importante, viu, Brunão? Vai. Então deixei para você, meu rei. Vai. Primeira coisa, sigam, curtam, compartilhem, @beyondtv.br aí, galera. Dá os like lá. Dá os like lá, ajuda nós, temos que pagar a conta do estúdio aqui, Põe é a extremamente sireninha. importante. Exatamente, é o primeiro passo, né? Veio conhecer o podcast, gostou? Faça isso, mande pro amiguinho e depois do @beyondtv.br, Brunito. Nós que temos nós também, temos que fazer, meu velho? querido Reginho, importantíssimo projetos como esse seguirem Boa, para tirar a gente da caverna. boa. A gente tem o apoia.se/beyond. certo? Apoia.se/beyond. Esse aí você vai lá, você contribui, custa menos do que um refri, 2 pastel. Mas bem menos, dois Bem pastel menos, já passa bem 20 menos. conto. O café então, hein? Tá aqui 20 conto por mês, Bem, né? bem. O que ganha, modelito, quando entra? Mostra aqui Entra pros uma- caras. essas Vou pedir pro camisetas- convidado mostrar essa A aqui, ó. minha, eu uso tanto que o pessoal já fala que é meu uniforme. Ganha, pode abrir, não tem Vai. problema não. Aqui, ó. Olha lá. Mostra. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Meu Deus do céu. Oráculo de Deus. Tem vários, né? Tem várias frases aí filosóficas É maravilhosas. lógico que não vai estar ali, não tá certo nem errado, porque tá certo e errado. né? Não, não chega nesse Tá, nível. então. Pode até estar certo ou errado, mas não estará lá. Nunca, nessa camiseta não vai estar. Cara, você escolhe a tua camiseta, R$20, escolhe a camiseta, já recebem 1, 2 semaninhas, faz parte do nosso grupo de WhatsApp aí. Perguntas para convidados, consegue acompanhar ao vivo, então obrigado, seus arrombados que estão ao vivo aí com a gente agradece muito, tá bom? Façam parte da família aí, apoia.se/beyond, BEYOND, certo? Feito o jabá, irmãozito, vamos pro que interessa. Quem temos aqui hoje? Nosso querido doutor Rodrigo Martinez, ou Martinez? Martinez. Rodrigo Martinez. Cara, ele é médico ortopedista, especialista em medicina do esporte, sócio fundador do consultório Rodrigo Martinez, conduz atendimentos personalizados, otimizar a saúde e desempenho físico dos seus pacientes, formado pela Santa Casa de São Paulo, a gente chamava de Santa Rosa, mas Não, deixa não, quieto, deixa depois a gente fala disso. O menino é grande, cuidado. Não, vou ficar brincadeira, foi uma piada, tá, Gente Rodrigão? boa, Tô brincando gente aqui. A gente já passou bastante. Essa fase. Se especializou em cirurgia de coluna e depois fez pós-graduação em nutrologia pela ABN, nessa Associação Brasileira de Nutrologia. Integrante ativo aí da SBOT, todo mundo sabe, eles caras que se formam morrem de medo do rolê. E da Sociedade Brasileira de Coluna e de Medicina do Exercício e do Esporte. Então, velho, cara com experiência, com bagagem, a gente agradece muito, viu, velho, por ter vindo Obrigado aí aí pelo convite, pela oportunidade. Vamos trocar uma ideia bater esse papo aí com a gente. sem pressão. É, nós estamos juntos. Cara, a gente sempre começa a pergunta, porque assim, é óbvio que a gente vai falar de medicina esportiva, de ortopedia, mas antes de tudo a gente vai falar da vida e de quem você é, né, velho? Como que você construiu, né, tudo que você conseguiu até hoje. E a primeira coisa que a gente sempre pergunta para as pessoas que vêm aqui, o que é uma vida boa? Eu sei, é uma pergunta abstrata, Sem resposta certa. sem resposta certa, mas muito individual, né? E as pessoas que estão vindo falam, puta, cara, o cara tem sucesso, chegou. O que para ele é? Onde a pessoa tem que mirar para ter uma vida boa? Eu acho que depende do que você quer, né? Então, hoje eu tô numa fase da vida que eu tive um filho faz pouco tempo, então você começa a mudar bastante o que é o sentido da vida e o que é o seu objetivo, né? Mas acho que no geral, se você for resumir bem, é chegar no fim do dia e deitar com a cabeça no travesseiro de uma forma tranquila, ali, contente com aquilo que você fez no dia, não importa o que você tenha feito. Então, o pessoal mira muito em sucesso, em resultado acadêmico, resultado financeiro. Acho que o sucesso mesmo tem muita gente que é muito, muito rica, ou muito, muito bem formada, e chega no fim do dia e não está satisfeito com aquilo que está exercendo, com aquilo que está realizando. Você chegar no fim do dia e deitar com a cabeça tranquilo com aquilo que você fez, que você foi útil para você no fim do dia, acho que isso
um bom caminho para uma resposta aí. Que é aquilo, não tem uma resposta certa, mas para mim é isso, é ficar confortável com o que eu tenho fazendo, Você o que pensa eu tenho nisso feito. do ponto de vista ético e utilitário também. Sim, sim. E de, teoricamente, alcançar as coisas que você está buscando. Eu acho que medicina, ainda mais nas áreas que eu me enfiei, né? Medicina do esporte, cirurgia de coluna, é uma área que a linha da ética ali é muito tênue e muito fácil de ser corrompida, né? E eu falo que o filho me trouxe uma mudança na resposta. Eu sempre falei que era uma linha que eu jamais ia romper. Hoje eu mudei um pouco essa resposta. Eu falo assim, até o momento que meu filho não estiver passando fome, acho que dá pra ficar do lado de cá. Legal isso. Porque filho muda bastante tua cabeça. Então, mas é aquilo, você trabalhar com medicina, trabalhar com paciente que precisa de você, por exemplo, cirurgia de coluna, são pessoas que têm um impacto muito grande, qualidade de vida, a dor é um negócio que mexe muito com a pessoa, e acho que você conseguir cuidar dessas pessoas de uma forma correta, de uma forma ética, aquilo a gente não pode ser hipócrita, né? Todo mundo precisa pagar conta, todo mundo tem que pensar também no dinheiro. Mas o dinheiro tem que ser uma consequência, não o seu objetivo, ainda mais na medicina, né? Principalmente com essa... É aquilo que a gente brinca, a gente vê de escolas boas de medicina, a gente está vendo essa prostituição do mercado médico e é muito preocupante isso, né? Cara, é legal. Eu acho que quando você fala isso, já vem na minha cabeça uma coisa muito específica que é a ideia da otimização dentro da medicina, né? Tanto do ponto de vista de você buscar um desempenho extremamente alto, né? Como, por exemplo, o corpo perfeito também. São duas coisas que talvez tenham algum limite ético, né? Como que você enxerga isso, né? Essa questão dessa obsessão pela essa otimização física, né? Até quando isso pode se tornar antiético ou até pelo desempenho e isso depois se tornar algo que não é saudável, por exemplo. Eu acho que é bem dúbio essa discussão, né? Porque por muito tempo a busca pela estética foi vista de uma forma muito preconceituosa, né? Do tipo, a pessoa só quer ficar mais bonita, ela só quer embelezar o corpo. Só que normalmente as mudanças visando unicamente a estética, elas acompanham uma melhora da saúde. Então o cara que ele quer ficar mais forte, que ele vai querer treinar mais, comer melhor, tá, o objetivo dele pode ser ficar bonitão na praia sem camisa. Mas na maioria das vezes, lógico, a gente vai ter pontos ali que vão mudar isso, mas na maioria das vezes ele vai estar melhorando a saúde. A menina que quer fazer exercício, que quer emagrecer, que quer caber numa calça menor, na maioria das vezes essas mudanças que vão permitir isso são mudanças que trazem uma melhora da saúde. Então acho que por muito tempo também ficou assim, não, esse cara ele só quer saber de academia, só quer saber de exercício, e criou-se esse preconceito com o marombadão. E de uns tempos para cá, tem mudado bastante essa mentalidade na população, né? A gente é uma sociedade latina, né, que visa muito a exposição do corpo, a comparação com o outro, e a rede social trouxe muito isso, né? Seu amiguinho na praia, pô, ele tá mais forte que eu, preciso me cuidar. Então, isso trouxe toda essa onda fitness, essa onda de cuidado. E lógico, daí a gente chega onde você fala, né? O pessoal começou a exagerar nessa linha, passando muito questão, principalmente a gente tá tendo uma epidemia, negócio de esteroide anabolizante, esse tipo de coisa que o pessoal tem. Na época que a gente era acadêmico, você ouvia um ou outro cara que era do fundo da academia, que vendia, não sei o quê. Sim. Hoje em dia você compra em grandes perfis do Instagram, te dão contato e desconto que você manda um WhatsApp e 2 dias depois chega trembolando na sua casa. Tipo, isso é uma realidade muito perigosa, né? Mas como que se trabalha isso? Porque assim, eu te entendo. E a gente vive numa situação que é o seguinte, nós estamos atendendo pacientes / clientes. O cara te busca. Normalmente é, o que eu te disse, ou pela questão de procura física em si. Então, mas daí a gente volta naquilo que eu brinquei da ética que enquanto meu filho não tá passando fome. Eu brinco que eu tenho muito paciente de primeira consulta. Que é o cara que vai lá achando que eu só vou carimbar a conduta. Ele já chega com a conduta, ele só precisa de alguém carimbar. Doutor, eu quero tomar isso. E daí eu explico, eu tento fazer toda a parte legal, médica, não sei o quê. E eles não voltam. Às vezes volta 2, 3 anos depois, porque foi em alguém que fez o que ele queria. E vem colher agora ferrou todo o metabolismo e volta em quem trabalha. Tem que cobrar o dobro aí, viu? Aí cobra o dobro. Entendi, mas existe isso, né? Isso é uma questão que é uma linha bem tênue. Sim, e já não ficou tão tênue, né? O pessoal tá meio que ignorando essa linha, tá indo, né? Eu tenho um canal que tá até crescendo no YouTube e eu recebo muita pergunta assim, eu falo muito de esteroide anabolizante, de treino, não sei o quê. Doutor, eu treino faz 3 meses, qual que é um ciclo bom? Cara, um ciclo bom é comer, dormir e treinar, cara. 3 meses, cara. É o que eu falo, a gente não pode também ser hipócrita e falar, não,
uso de esteroide anabolizante, pensando na estética, é totalmente errado, totalmente contraindicado, por causa de risco. Daí você entra naquela discussão, tá, mas e a menina de 18 anos que se mete no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia plástica, para fazer uma lipo, que é muito mais arriscado? Por que essa pessoa tem esse amparo legal e a pessoa que quer talvez otimizar um pouco ali não pode? Daí entra numa outra discussão. Não, mas eu acho que essa é uma discussão animal, assim, tipo, com certeza você tem que ter algumas, eu não sei se estudos, mas algumas coisas técnicas que decidam para onde você pode ir, o que é saudável e o que não é saudável, entendeu? Então, mas é aquilo, qual que é o conceito de saúde, né, da OMS, né, o bem-estar, não só biológico, mas mental também. Então, às vezes, você pega um cara que ele se sente mal, porque ele treina e não ganha músculo, não sei o quê, você tem a opção da medicação ali para ajudar ele talvez a ganhar um pouco mais de músculo, porque tem pessoas que não nasceram para ter músculo, né? Pelo menos não dentro das expectativas que eles criam. E aquilo, você tem essa opção muitas vezes controlado de poder ajudar? Não, mas é um medicamento que pode dar problema hepático, pode dar... Tá, cara, o medicamento que mais causa transplante de fígado no mundo é o paracetamol. Se eu sair daqui, eu compro, eu tomo uma carta ali inteira Sim. e... Sim. Sim, você tem, mas existe um limiar que ele às vezes é difícil, né? Porque você tem que conseguir pesar, eu entendo. A questão psicológica, mental. E eu falo, quando você trabalha nessa parte da estética e tem alguém que quer usar o esteroide, é aquilo. Não é que ele tem que querer, tem que merecer. Então, é o cara que já tá treinando muito bem, que tá se cuidando, que tá fazendo dieta. Desculpa. E que talvez ele chegue ali num limite que a maioria das pessoas acham que já estão, mas estão muito longe disso. Mas essa pessoa talvez ela seja beneficiada dentro daquilo que ele quer. E você explicando para ele os riscos que envolve aquilo, e as vantagens e desvantagens, e como ele com acompanhamento médico, e o que pode fazer depois, pode ser algo executável ali para ele, do que deixar ele fazer com o cara da academia que vai mandar, ou o coach do Instagram, que você consegue contratar rapidinho, vai te encher de droga. Daí aquilo, a gente tem que trabalhar dentro de uma realidade que, se não for eu ajudando esse paciente, ele vai fazer sozinho sem ajuda, vai fazer muito mais cagada e depois alguém vai ter que consertar. Não, sem dúvida, concordo. Nesse mesmo ensejo, mas aí não com o cara da estética, eu penso no cara da performance, né? Tanto dos bodybuilders, que você olha e fala assim, mano, não é possível, tio. Isso aqui vai dar ruim, irmão. Porque é um bagulho bizarro, velho. O cara faz assim com a perna, você vê todos os músculos, gordura zero. Mas é aquilo, a gente pensa que vai dar ruim porque ele tá mexendo no extremo do extremo da qualidade do esporte. É aquilo, você jogou bola na faculdade também. A gente profissionalmente era muito ruim. Pega um profissional, um cara muito bom, que joga em alto nível, cara, com 50, 60 anos ele vai ter uma artrose ferrada do joelho, ele vai ter um problema no tornozelo. É isso, é igual o maratonista. Então qualquer esporte em alto nível, rendimento. Não é saúde. Não é saúde, tá longe de ser. Maratona não precisa nem brincar, né? Tipo, a história fala, o primeiro cara que correu morreu, né? Então não é algo... Não foi a primeira, foi a segunda. Mas tudo bem. Você entendeu onde eu cheguei. Ele foi, e quando ele voltou, ele morreu. Não. Você tá falando da Batalha de Maratona. Isso. Felipe disse, né? Isso. Mas ele tinha anteriormente, aqui dessa vez ele foi muito rápido, mas anteriormente, uma vez ele foi até Esparta correndo, que dava mais de 100 quilômetros. Então. E aí porque antes da batalha em si, quando os persas tentaram invadir a região de helênica ali, ele tentou chegar em Esparta para pedir ajuda, falando assim, os caras estão vindo, irmão. Sim. Só que os espartanos, eles estavam numa festividade que eles tinham, não vou lembrar o nome, desculpa, eu precisaria do Camarão, mas ele abandonou nós. Eu não vou lembrar o nome. E aí eles falaram assim, cara, a gente pode até ajudar, mas primeiro a gente vai terminar esse porque era um negócio sagrado para eles, entendeu? E aí ele voltou e falou assim, não tem espartano. E aí depois que os caras mandaram, que ele falou, ganhamos, fecha os portões, porque uma parte que a gente ganhou a batalha ali, mas eles mataram, tipo, ali uns 15 mil persas, e os caras estavam em 50 mil, então eles voltaram pros barcos e iriam tentar ir para Atenas. Então ele voltou e falou, ganhamos, mas fechem os portões que eles estão vindo, entendeu? Então, foi a segunda vez. Mas é isso, o choque que o fisiculturismo traz é porque é muito visual, né? É o cara ali de 130, 150 quilos, que não é... É um monstro o bagulho, velho. E assim, e você perde muito a noção vendo na tela. Esses caras ao vivo é um negócio assim, é surreal. É maior ainda. Não, é muito maior.
você não tem a menor noção. Você pega os atletas não sei se você entende um pouquinho, mas tem as categorias, né? Aquela categoria dos de bermuda, né? Que é a Men's Physique, que nem parece uns caras muito grandes, assim. Cara, um profissional Men's Physique é da largura dessa mesa. Você pega um Open, cara, que é aquela categoria Sim. Tipo absoluto. Não, Gigantesco. Você acompanha esses caras? Cara, é muito difícil porque atleta, não importa o esporte, é um paciente muito difícil de lidar, porque é aquilo, ele vai ter o treinador, ele vai ter as crenças dele. Fisiculturismo tem muito disso, porque, o fulano fez assim e ganhou, então eu vou fazer assim, não importa o que a ciência fale, porque o fulano fez assim e ganhou, eu vou fazer assim e vou ganhar. E daí fica um pouco difícil e é uma galera que funciona um pouco diferente. O que a gente trata muito é aspirantes a fisiculturista, né? É um público um pouco mais perigoso, né? Porque o cara que vê lá um profissional, um Arnold da vida, que o cara faz aquilo faz 20 anos, o cara acha que em 2 anos ele chega naquele resultado. Então, eu quero tomar o que ele toma. Não, você não tem que tomar o que ele toma, você tem que fazer o que ele fez por 20 anos para chegar nesse momento pontual que você tá vendo aqui, e você quer ser ele sem fazer nada. Esse que é o pulo do gato. O cara é igual eu como maratonista. Tipo, mas eu não vou querer correr a 2 horas e 10, né? Eu não vou, mas pelo menos eu quero terminar. Mas esse cara, ele tá buscando além, né? Então ele Não, é uma dor que quer performar, né? Você... É isso, a gente que é ser humano, pega o que ele corre por 2 horas na esteira, a gente cai na esteira, cara. Ele corre a 21, 22, não, cara. Mas não, é impossível. A esteira nem chega. Eu não aguento 2 minutos. A esteira nem chega. 2 minutos também. Eu não consigo 10 segundos. Eu também não. Eu já tentei. Não tem a menor condição, cara. E ele corre 2 horas, cara. Ô, Rodrigão, nessa esteira aí que você está falando sobre a questão do atleta de alta performance, a gente está falando aqui do fisiculturista, mas eu tenho 2 exemplos muito claros para mim, que são o do Pelé e o da Hortência. São 2 atletas de alta performance, talvez os maiores expoentes dos esportes que eles tiveram, e que a Hortência ainda está longe do fim da vida, né? Uma pessoa maravilhosa. Uma vez que eu vi ela estava trincada. Não, mas ela sofre muito com problemas, enfim, articulares, ortopédicos, e de modo geral. O Pelé é notório que sofreu muito. Sim. Então, quer dizer, eles são Ele filhos... foi prótese de quadril, né? E assim, o cara que praticamente não conseguia andar. Então, isso é uma coisa de outro tempo. Hoje, se você pegar um atleta, vamos pensar um Cristiano Ronaldo, um Novak Djokovic da vida, que são os caras com maior performance esportiva de todos. Esse cara, com o que a gente tem de ciência hoje, é possível que ele chegue com 80 anos, 0? Então, não sei se ele vai chegar a 0, mas a gente já percebe que é diferente, porque você pega... Não precisa nem chegar na época do Pelé, ou nem do Hortência. Você pega 20 anos atrás, quanto que durava o auge de um craque? Não importa o esporte. 2, 3, 5 anos. Hoje você pega os caras em qualquer esporte, você pega os do tênis. São os mesmos há 10, 15 anos. LeBron, 20 anos sendo um dos grandes nomes. No futebol tem Messi, Cristiano Ronaldo... E muita gente gosta mas você pega o Neymar, cara. O Neymar é um expoente técnico do Brasil faz 15 anos, cara. O auge, sei lá, do Ronaldinho Gaúcho foi 2, 3 anos. Sim. O auge do Ronaldo Fenômeno foi 3, 4. O Neymar tá quebrado o tempo todo, esse arrombado. Daí a gente vai entrar no outro discussão. Não, tô brincando. Estamos aqui para conversar. Mas é que eu brinco, eu sou bem Neymarzete, né? Então eu acho que ele é um coitado, cara. Mas beleza, o que você tá falando, complementando, é que você consegue prolongar o tempo de eu acho que mudou muito a questão, tanto da ciência, da preparação, quanto a própria tecnologia dentro dos esportes. Então, vamos pegar o futebol, que é o que todo mundo... A grama mudou, a chuteira mudou, a bola mudou, o peso do uniforme mudou, então isso é muito menos danoso. Você pega no basquete, o LeBron tá lá. Lógico, daí você tem a vantagem genética de o LeBron é o LeBron e ponto. Mas, cara, o LeBron em 1990, não sei se ele ia ficar 20 anos jogando no nível que ele joga. Então, eu acho que tudo isso... Eles não vão ter nenhum problema? Não sei, mas provavelmente eles vão ter menos, bem menos. Existe algum segmento para medir isso? Tipo de atleta. Como é que você faz para avaliar o desgaste? O que esse cara no futuro, tipo aquele da proteína tal, tá ligado? Do tipo, futebol. Agora você precisa parar porque deu um exame XPT. Não, digo assim, ó, no futebol americano, acho que no boxe, os caras tem o filme da proteína tal. Que é um indicador de lesão cerebral, né? Isso, que depois os caras tiveram... então teve aquele filme lá do Smith, que mostra o negócio do TCE, mas hoje em dia você tem todo e qualquer variável do esportista profissional é analisada.
Então você pega em todos os esportes, eles jogam com o próprio GPS, então o cara sabe quando o ritmo de treino dele mudou, quando daí eles têm acompanhamento de exame de sangue, de análise isocinética. Então, muitas vezes, o fisiologista do time, o médico do esporte do time, ele sabe que, esse cara talvez ele esteja num ponto aqui que tem que dar uma segurada, ou não, esse aqui dá pra gente pressionar mais. E daí você pega, por exemplo, as agendas malucas do futebol brasileiro, que é só aqui que o cara joga a cada 2, 3 dias, e daí todo mundo fala do Neymar, mas você pega nos últimos 10 meses a quantidade de lesão de ligamento cruzado anterior que a gente teve no futebol brasileiro é bizarro, cara. Semana passada o Caleri do São Paulo estourou, Pedro tá voltando agora, então assim, são lesões que estão acontecendo cada vez mais, e é isso, porque os caras estão jogando cada vez mais. Você pega um cara do futebol brasileiro, joga 70, 80 jogos no ano. E uma intensidade maior também. Eu tenho uma dúvida aqui, Rodrigo, com relação a essa parte de reabilitação, com relação a essa parte de regeneração. Eu tenho ouvido falar bastante, tem amigos meus que fazem maratona, então às vezes o cara vai correr, chega, entra na banheira de gelo. Aí o outro lá, não sei o quê, câmera hiperbárica. Quer dizer, até que ponto existe uma comprovação científica robusta dos benefícios e, caso não haja, o que você pensa na sua prática clínica de, eventualmente, algo que não tem uma comprovação robusta, mas você vê que ali faz efeito, que tem um benefício? O efeito placebo, para começar, é algo que existe e ele precisa ser respeitado. Né? Então, hoje em dia está muito na moda esse negócio da crioterapia, do banho de gelo, do cara que acorda e vai... Tem muito disso, de motivação pessoal, mental, assim, se alguém me acordar às 5 da manhã e me enfiar no banho de gelo, a última coisa que eu vou ficar é motivado, mas tem gente cada que funciona. Sim. Mas daí você pega, por exemplo, negócio de recuperação, de regeneração. Hoje em dia você tem muita tecnologia de... Você tem uns aparelhos compressivos, você já deve ter visto o corredor. Sim, já. Isso. Então, é isso que prolonga a vida útil do atleta, porque antigamente era aquilo. Pelé acabava o jogo, é que o Pelé não, mas o outro ia fumar um cigarro, não tinha o pensamento no pós. Hoje em dia você faz a periodização do atleta pro ano inteiro, então você sabe como que ele vai estar ali no momento do 70% do campeonato, perto do fim do ciclo do ano, no começo do ano, justamente é isso, para evitar que ele gere uma sobrecarga muito grande a ponto de não poder se recuperar. Porque o ponto principal do esporte de alta intensidade é a recuperação. Então você tem que trabalhar pensando na recuperação. O treino é pensando em recuperar. O jogo é pensando em recuperar. Então, porque se não recuperar, não aguenta a história. Sim. Cara, não, e o que você falou, o que me chamou mais atenção foi que, quantos ligamentos cruzados não vão pro saco? E aí, óbvio que vem na minha cabeça direto a questão do gramado, né, que a galera tem. Isso influencia bastante. Então, é isso que eu queria. Primeiro, se puder. Uma lembrança. E que você pudesse. Polêmica! Não, explicar, porque a galera que tá. Tem muita gente que não é médica. O que muda muito do gramado é a biomecânica da passada, do atrito da grama com a chuteira. Tanto que há uns 12, 15 anos atrás, teve uma chuteira, não vou lembrar se era da Nike ou da Adidas, que eles fizeram um desenho todo moderno dos cravos ali, que não era cravo e tal, e tiveram que tirar essa chuteira porque percebeu que aumentou muito a lesão ligamentar. Então, é isso. Hoje você tem um estudo cinético ali de como a passada na grama, e o gramado sintético, ele tem isso, ele muda o pique da bola. Outro dia teve não sei se foi o São Paulo e Palmeiras, enfim, era algum jogo do São Paulo que era num gramado sintético, e você viu o Lucas, que é um... Você é Bambi, né? Não, eu sou corintiano. Garoto! Mas eu tô falando 2 vezes do São Paulo, caralho. Não, mas é porque eu tô falando do a reclamação, eu lembro disso. Do Lucas. Foi. É um cara muito bom tecnicamente, você vê que ele não conseguia conduzir a bola, cara. E assim, não é eu e você jogando, é o Lucas, é um cara que... Cara, joga muito. Que acabou com um jogo lá da Champions e ele não conseguia conduzir. Por quê? Porque ele tá ali 20 anos jogando na grama e foi jogar numa grama artificial. E isso atrapalha o jogo, atrapalha a biomecânica da passada. E atrapalhar a biomecânica da passada, muda o jeito que ele corre, o risco de Mas lesão... você acha que então seria uma questão adaptativa só? Ou seja, se todos os gramados fossem sintéticos, sei lá, daqui a 2 anos ia acabar a lesão? Ou é inerente ao gramado sintético? Essa é a dúvida. Difícil falar, mas daí você tem que colocar o cara pra jogar o gramado sintético desde criança. Certo. Que é isso, o Lucas ele não começou a jogar a bola com 18 anos, ele joga desde os 10 no terrão, depois na grama dura, daí do nada você põe ele pra jogar. Por que teve o movimento aí desses grandes jogadores? Porque todo mundo reclama, só que daí foram ouvir quando o Lucas reclamou, o Neymar reclamou. Sim. Quando o Zezinho reclama, ninguém quer saber. Memphis. Então tem estudos que mostram que realmente você tem mais lesão, então. Cara, os estudos, eles não são muito
porque é algo novo, né? E é aquilo, para variar, só no Brasil que tem isso. Você tem uns campos nos Estados Unidos, mas falam que não, mas coincidentemente o Messi não joga quando tem jogo em campo sintético. Sim, Fala que ele não tem nenhum acordo, não tem o cacete. sim, sim. Entendi. Não é tonto. Ou seja, é uma coisa que teoricamente está bem Documentado, bem é? documentada, bem Tanto documentada. que assim, eu não sei exatamente números, mas o melhor gramado que tem é o do tipo do estádio do Corinthians, que é o que eles chamam de misto, né? Que é a grama sintética por baixo e a natural por É cima. natural por cima. É. A arena é foda, né, velho? Coisa maravilhosa aquilo ali. Graças a Chão de mármore, ô, Show de coisa mármore, tudo. Vai, quanto que É. custou? Quanto que custou essa porra? Isso não é problema nosso. É. Ah, não, é do pai Luli. Outra coisa que eu tava pensando. Eu brincava, quando ganhou de novo, eu falei, bom, pelo menos, sei lá, de coisa boa, dá um segundo estádio pro Corinthians. É, ajuda nós, pô. Não quero nada desse arrombado. Rodrigo, você falou muito da questão, uma das coisas que você falou, né? Que você falou muito. Você falou dessa ideia da parte do que você mentalmente você busca, né? Porque às vezes você fala assim, não, se tem o benefício do cara tá forte ou tá correndo rápido, ou o que for, porque não é só uma questão física, é o que aquilo beneficia ele do ponto de vista mental. Tanto que quando, por Psicológico. exemplo, chega um cara num consultório que ele quer melhorar, mas ele não faz nenhum esporte, nunca fez, a primeira coisa que a gente fala pra ele é procurar alguma coisa que ele goste. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu não gosto de fazer o CrossFit, não é algo pra mim, é uma atividade muito social, é muito barulho, é muita gente animada conversando. Pagar penitência, né? Minha esposa é do CrossFit. Sim. Mas eu sou o cara que vou na academia com boné, fone, não olho pra ninguém, não gosto de conversar. Só que às vezes o CrossFit para aquela pessoa, que é uma pessoa que precisa de alguém, vai ser o esporte que vai ajudar. Então, a primeira coisa é buscar alguma coisa que ela se sinta bem fazendo. Se vai ser a corrida de rua, se vai ser o funcional no parque, uma arte marcial. Porque a maioria das pessoas busca começar alguma coisa, mas você tem que fazer academia, você não pode impor. Qualquer coisa imposta e restritiva não é sustentável. Então é isso, buscar alguma coisa que a pessoa se sinta bem fazendo é o primeiro passo para ela conseguir manter aquilo fazendo. Depois você vê de melhorar, de otimizar. Mas é isso, se você não buscar um lugar onde ela fique mentalmente confortável, como você falou... É o ponto inicial, vamos dizer assim. o segredo pra... Precisa partir daí, né? Sabe por que eu pergunto? Porque assim, tem uma ideia muito clara, meio que na filosofia ocidental mesmo, de separação de corpo e mente, tá ligado? E eu acho que existe uma tendência hoje de voltar ao que era lá atrás. Não sei se por causa do nível de competitividade, do que tanto é que a gente tem o exemplo da Simone Biles, né, que abandonou porque, ou mais recentemente, do Tite, muito obrigado, que falou, não Exato. vou, né, então, na tua visão, eu acho que é o que você já me respondeu, que é o que eu ia perguntar, essas coisas são completamente interligadas, você não consegue separar. Mas é isso, a gente volta para a primeira pergunta que você falou, não importa se você é atleta, se você é um médico, se você é se você não estiver bem naquilo que você está fazendo, cara, a tendência de dar errado é muito grande, cara. Então, é aquilo. Daí começa o povo, né, que bagunça dinheiro com felicidade. Pô, mas como que o Tite vai se estressar se ele vai ganhar 2 pau, 3 pau por mês? Cara, tudo bem, mas, cara... O cara negar 2, 3 pau por mês num lugar que ele sabe que não vai ser muito cobrado, qualquer coisa que ele fizer vai estar bom, alguma coisa aconteceu. Sim. E como a Simone Biles fez, que, cara, foi um negócio, assim, surreal. Então, a atleta mais famosa da Olimpíada, a atleta melhor, falou, não, gente, eu vou parar e... Pode falar palavrão aqui? Pode. Deve. E foda-se Sim. o que estão pensando, eu preciso me recuperar. E recuperar e voltar depois e ganhar de novo, cara, mais pessoas precisam se espelhar nisso, porque... Mas A gente tem uma questão aqui com relação a isso, Boa. pode interromper. Não, mas, Que assim, do ponto de vista desistir, a gente acha super lícito, né? Porque é um assunto até que gerou um episódio aqui. Quer dizer, ela tá dando cambalhota em cima de uma trave de madeira. Se ela cair e bater a nuca, ela morre. Sim. Então, assim, ninguém tem nada para dizer. A pessoa chega lá e fala, cara, eu quero parar. Eu acho que isso é direito e não é que eu acho, é direito. A questão é que a gente tem uma crítica ferrenha com relação ao episódio dela específico é o que foi feito disso. Porque no fim do ano, daquele mesmo ano, teve a revista Time que colocou ela lá como atleta do ano. E aí a gente falou, poxa, ela foi chamada para fazer uma foto, ela saiu da casa dela, ninguém botou uma arma na cabeça dela. Falou, ó, você foi eleita atleta do ano. Ela foi lá e vestiu a capa
Só que ela não foi atleta do ano, porque ela desistiu de competir com todo o direito que ela tem. Então, o nosso problema não é com a desistência. Que usaram e a gente, pelo que se viu... Ela é tudo, não é atleta, pode ser psicóloga do ano, não é atleta do ano. Assim, pode ter sido o exemplo do ano. E ela, de certa maneira, surfou um pouco nessa onda da saúde mental e a partir do holofote que ela... Então, a gente ficou com um pouco de receio, porque você pega uma criança que vê a atleta do ano que desistiu, é meio perigoso, porque ela é um exemplo para milhares de pessoas. Então, assim, lógico, o problema não é desistir. Eu acho que você precisa desistir, assumir a derrota e falar, vou voltar melhor. Ou não vou voltar também, ninguém tem nada com isso. A única coisa, assim, o que eu acho mais da hora no papel do médico em si, é porque o médico ele tem um papel importante do ponto de vista de orientação para um cara que, por exemplo, está no alto rendimento, ou ele está simplesmente querendo conquistar um objetivo, né? Que seja... Então, o alto rendimento dele ali. Dele é individual, né? Por exemplo, eu quero correr uma prova de 10K, sei lá, tô dando um exemplo X, ou então quero conseguir jogar um torneio, ou então nadar, sei lá, 50 metros para não sei quanto, né? Que pode ser 1 minuto e 30, foda-se, não tô falando. Né? Mas, e o médico, ele entra muito aonde? Cara, dá, não dá. Vai, não vai. Sim. Até onde, como que eu posso ajudá-lo? Até onde eu posso ajudá-lo, né? Por isso que eu digo que é uma questão muito, cara, difícil. Você precisa ter uma pessoa muito boa do seu lado, que consegue chegar para você e falar assim, ó, até aqui você pode ir, cara. A partir daqui, pode até fazer, você pode estar achando que tá fazendo bem pro teu mental. Sim. Mas não tá te atrapalhando, entendeu? E é difícil você ter isso, né, cara? Você tem esse tipo de experiência no consultório? Não, é muito difícil você... que você convencer, às vezes, que pro cara melhorar a condição dele, talvez ele precise treinar menos. Porque é muito cultural isso, de achar que... Não, eu sei lá, eu quero ter 40 de braço, tô treinando 5 vezes na semana, vou treinar 6, vou treinar 7, vou treinar 2 vezes por dia. Infelizmente o corpo não é puro, você não vai enchendo uma barrinha ali. E isso para qualquer esporte, né? Então não adianta, não. Eu quero correr a maratona daqui 6 meses. Vou começar correndo 25 km todo dia. Cara, não dá, seu corpo você vai estourar, às vezes vai estourar a cabeça, vai estourar o joelho, mas saber dosar ali e entender o paciente, fazer o paciente entender que essa dosimetria que você faz é pro bem dele, não para você puxar ele para trás, mas só não deixar ele muito para frente para não estourar essa corda, é muito difícil, cara. É difícil você fazer a pessoa entender. Ou a gente volta para a parte da performance. Às vezes fazer a pessoa entender que para ela emagrecer, para ela perder peso, ela precisa comer mais do que ela come. Porque tem muito isso, né? O pessoal come muito errado, come muito pouco. Ainda ganha peso, engorda. Não, doutor, mas é muita comida, né? Então, confia. Então é isso. Você tem que gerar essa confiança, né? E isso eu tô falando da minha área, mas qualquer... Você vai indicar uma cirurgia para um paciente, ele tem que ter uma confiança naquilo que você está indicando. Não só que você vai operar ele direito, mas que a indicação da cirurgia está sendo bem feita. Para acabar com essa porra da parte ética, pra gente entrar numa parte mais prática da coisa, tem um bagulho que fica na minha cabeça, eu queria saber a tua opinião. Por exemplo, esses negócios de halterofilismo, os Arnold da vida, né? Existe dopagem nisso? Os caras, como que é isso aí? Como que é essa questão de... Você tem campeonato de fisiculturismo que é chamado fisiculturismo natural, que daí tem teste de doping, mas na maioria desses aí famosos não tem para... Tá liberado. Eu não sei se eles fazem um testagem, acredito que não, para estimulante, para droga, mas para doping da UADA, que é a Associação Internacional, não tem. Mas beleza, aí tem esses caras que tem um negócio que não pode teoricamente, certo? Só que, cara, a ciência evolui pros dois lados. Evolui pro lado do cara que tá tentando pegar e evolui pro lado do cara que tá tomando e não quer aparecer. Na verdade, o que acontece é assim. É isso que eu quero saber. Primeiro suja a droga. Não esconda nada de nós. Primeiro suja a droga que ninguém consegue pegar. Daí assim, você corre atrás pra descobrir como que pega. Normalmente é assim. Então, teoricamente, quem tá testando tá um passo atrás. E quem tá desenvolvendo essas drogas que estão à frente do antidoping... mas isso vem desde lá atrás, né? Não, pegar o primeiro exemplo clássico, né, que é do Ben Johnson, lá em 88, foi com estanozolol, que é uma droga que hoje em dia qualquer menininha de academia tá tomando. Sim. Mas é aquilo, porque não se pegava na época, né? Rodrigo, mas existem... enfim, não sei se cabe aqui... Se você vai saber responder essa pergunta. Exato, mas
quando a gente está falando disso, sempre é uma coisa que fica meio no imaginário popular. Isso. O doping está sempre muito à frente do antidoping. Então... mas é por isso que até os caras, eles guardam amostras por anos e anos. Então, tem atleta de Olimpíada que está perdendo medalha que não é divulgada, mas de 2, 3 Olimpíadas para trás, porque hoje em dia conseguem testar o negócio que na época não testava. Ótimo. E daí ele é punido, mas isso acontece. Eles guardam as amostras, não sei dizer o tempo que guarda, mas existe essa testagem retroativa. E teve até um caso recente aí que é bem polêmico, que é o caso do Yannick Sinner, né? Não sei se você acompanhou. Sim, do tenista. Porque há algum tempo... Contaminação. Teve uma contaminação que dizem que foi... É que esse negócio da contaminação... É que assim... Como que é isso? Explica aí pra nós. Não, eu vou até falar que eu estava a par disso. Eu com um profissional, mas assim, eu acho muito difícil a galera que... Manipula. Não, é que todo mundo... Acho que em algum momento todo mundo... Sabe o que disseram? Sabe o que disseram dele? Não sei se você acompanhou. Não. Que é o seguinte... mas isso é o negócio da época do Cielo. O fisioterapeuta dele, que assim, pelo que disseram, foi captado uma quantidade infinitesimal. Mas ali era sim ou não. Não existia quantidade com relação àquela substância específica. Foi um negócio que o físio tinha passado uma pomada. Uma pomada e que transdérmico o cara passou na coxa dele. Foi a Mal Imagem que falou. Então. A pomada. Mas sempre tem isso, né? O jogador de futebol, não, era um creme pra cabelo. É difícil, né, cara? Você pega, né? É assim. Não é mais fácil liberar. E cabe a ele também ter cuidado do físio dele, né? Não, sim. A responsa dele também, né, você pega o cara Teoricamente. que é top dos tops, você tem que saber a farmácia de manipulação que ele vai tomar. Então, assim, é muito difícil. Senão você abre um precedente ali que... Mas assim, não é melhor então... O que você acha disso? Então, vamos flexibilizar e foda-se. Não, na verdade, o que falam disso é assim, se você liberar o doping para todo mundo, os campeões vão ser os mesmos. O que vai mudar são os índices, porque a galera que treina, que se dedica, é a mesma que vence. Então, Mas aí não vai ter um que vai fazer um esquema um pouco melhor e talvez tenha um benefício maior, entendeu o que eu tô querendo dizer? Porque aí você tá mascarando, teoricamente... Né? Porque às vezes você começa a depender não só dele. Você pode depender de um bom cara que também é um bom esquema. Mas é aquilo. Ele já depende, né? Quem me garante que isso já não acontece? Exato. O Ari, nosso querido amigo, ele é a favor da liberação. Eu perguntei exatamente por causa disso. O Ari, ele fala, cara, libera tudo, porque você acha que você não tá liberando, mas o cara tá usando. Não, você pega todo o começo, percebi que vocês acompanham o futebol, todo o começo de ano sempre tem um bom jogador que ele fica 2, 3 semanas afastada. Sim. E é umas desculpas, tipo, é cachumba, sabe? Sim, é aquilo, né? Cacete, cara. Tá esperando a janela ali. Tomou alguma coisa no intervalo ali pra recuperar, não sei o que, e tá esperando... A janelinha ali, né? Uma última vez, agora outra coisa na minha cabeça disso. Você tem muita gente que te procura do ponto de vista, quero me melhorar pra rede social, assim? Tem isso ou não? Ou é uma coisa, não, o pessoal tem uma imagem muito disso, que no médico do esporte, o cara que fala de treino, não sei o quê, vai o cara que quer ficar boladão, a mulher que fica gostosa. Cara, existe essa parcela, mas é uma parcela muito pequena. 80% dos meus pacientes, a gente que quer melhorar de vida, ponto. Resumindo, é a galera... Isso é legal, hein? É a galera que não quer morrer. Isso é legal demais. E assim, mulher é muito mais fácil procurar e normalmente envolve o aspecto, tô gordinha, não sei o quê. Homem é mais difícil, eu brinco que o homem procura se cuidar em 2 momentos. Ou quando ele fica solteiro. Quando ele vai realmente morrer. Ou quando alguém próximo morre. Então, ou toma um susto, o irmão infartou, o tio morreu, o pai morreu. Total. Daí o cara vai e procura porque ele começa a se cuidar. E é isso, ele não quer ficar boladão, ele quer se cuidar, ele quer não morrer. Mas é aquilo, não é a melhor maneira de se procurar se cuidar, mas já é um bom. Opa! Qual que é a rotina básica para um cara que chega... Aí vou sair um pouco da parte filosófica. Boa. E para a parte prática do... Qual que é a rotina básica para um cara que tem aí 40 anos, chega lá para você e fala, velho... Consulta grátis aqui, região. Não, a rotina básica é tipo assim, não, mas... Porque o cara que tá ouvindo nós, aí ele fala assim, beleza, putz, e aí? Então, você tem que entender o que ele quer. Primeiro, se ele quer só melhorar a estética, extremamente difícil. Segundo, qual que é a queixa dele? Normalmente ele tá com uma baixa disposição, tá com dificuldade de sono, dificuldade de libido, dificuldade de fazer exercício, queda de cabelo, tudo isso. Então, você tem que entender qual que é a queixa do paciente, a partir daí você traçar um plano de melhorar aquilo e, obviamente, investigar o resto. Daí a gente volta a criticar nossos amiguinhos que não fazem medicina, só vende receita, né? Porque você pega muito lugar desse tipo de gente que trabalha com performance, isso aqui, você liga para marcar consulta, você já ganha um exame de sangue, você chega lá com o exame pronto, o cara nem olha para você, ele vê o teu exame ali, valor de referência, não sabe ler porra nenhuma, e já trata alguma coisa que não precisa.
Eu dou uma aula disso em algumas pós-graduações sobre exames complementares em medicina esportiva. E é isso, o exame é complementar. Complementar é o quê? É uma anamnese, um exame físico. Então, não faz sentido. Imagina, você vai ligar no ortopedista, eu queria marcar uma consulta. Beleza, faz um raio-x de fêmur aí e me traz. O raciocínio é o mesmo, cara. Cara, hoje é uma. Meu, como acontece isso? Não, e tem Cara, não, já chego com a ressonância, o cara, não, cara, Não, deixa eu examinar. mas na boa, velho, eu te entendo, mas não, aí eu vou estender um pouco, porque isso não é pros caras só da medicina esportiva. Você pega os coluneiros da vida, os caras já Sim. chegam com ressonância Não, aos 0 minutos. Não, e eu tava conversando hoje. É que a ressonância normalmente acaba sendo um exame que você precisa fazer. O problema é o que o cara vai fazer com aquela ressonância, né? Sim. Tava até conversando hoje com uma menina lá que trabalha na central de autorização dos hospitais que eu trabalho. E é isso, a galera, muitas vezes, o cara. Não importa o que vai vir no seu exame, ele já sabe a cirurgia que ele vai pedir pra você. Mas é aquilo, por enquanto eu não preciso ser esse cara. Que eu brinquei do meu filho. Sim. Não tá passando fome, não preciso ser esse cara que vai tratar um disco preto ou vai tratar uma dor nas costas e meter um parafuso no cara. Sim. Mas infelizmente existe, cara. Sim. Vamos parar de falar mal também dos meus colegas. Sim. O cara que vai fazer um cateterismo e sai com 5 stents. Sim. Sem precisar. Sim, justo. Não, entendo, totalmente. Mas é porque dor lombar é tipo, sob a queixa mais Sim, prevalente de pronto-socorro. De pronto-socorro e mesmo de consultório eletivo, acho que dor de cabeça e dor nas costas são as principais. E aí você, tipo, não dá pra você pedir uma ressonância pra todo mundo que tem dor nas costas. Senão fudeu, né? Primeiro que aí o médico ganha menos, a ressonância fica mais cara, você fode todo o sistema, né? Tanto é que nos Estados Unidos acho que você tem que fazer fisioterapia antes, tratada, né? E depois, aí você faz a ressonância. É que lá eles fazem isso porque eles têm uma dificuldade muito grande de ter acesso ao médico. Na verdade, tá se atingindo um meio termo, né? A medicina lá, que é muito preventiva, porque eles têm muita dificuldade de acesso ao médico, e aqui a medicina tá deixando de ser aquela medicina terapêutica que o povo só procurava um médico para tratar alguma coisa, e hoje o povo tá procurando um médico para evitar ter que tratar alguma coisa. Então acho que a gente tá chegando num meio termo legal. Mas assim, eu ainda prefiro o médico aqui que vai me pedir um exame sem precisar do que lá que eu não vou conseguir ir no médico, cara. Eu discordo um pouco do que você tá falando. Duvido que nos Estados Unidos o cara não consegue ir no médico mais do que ele não consegue aqui no Brasil, especialmente pelo SUS. Acho que a grande maioria dos caras que estão no Brasil não consegue ir no médico, consegue quem paga, velho. De uma certa forma. Assim, é que você levou pro lado político, e aí eu discordo de que no Brasil o cara consegue ir no médico. Assim, quando ele vai no médico normalmente ruim, né? Que vai fazer a coisa errada e ele vai demorar não sei quanto tempo. Quanto você acha que demora pra fazer uma ressonância pelo SUS? O cara no Brasil não consegue ir no médico. A gente tá falando da medicina de alto nível. Aí na medicina de alto nível, tudo bem. Você estava se referindo a isso, né? Eu concordo contigo. No geral, cara... Sim, o afegão médio ali. O afegão médio... Né? E ele também sofre por causa desse pedido de um monte de ressonância, entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim. Até porque não tem uma triagem boa lá embaixo. Então, um cara que chega no SUS, por exemplo, com dor nas costas, se o cara mandar pau na goiaba na ressonância, fudeu, vai fazer quando? Quem realmente precisa não faz. E pior que assim, eu não trabalho mais no SUS, né? Mas minha esposa trabalha, é ortopedista médica do esporte que nem eu. E, inclusive, Ela hoje, também é. Que legal. Hoje, de quinta-feira, ela atende numa OBS, tá? Que ela gosta e tal. E o paciente muitas vezes não se ajuda também, porque o cara vai, ele consegue fazer a ressonância, ele consegue a consulta com o ortopedista, espera 6 meses, ela quer morrer, chega na consulta, o cara esqueceu o exame. Não, puta que pariu, é foda. É problema cognitivo. Ele vem além do. Não, sem dúvida. A educação, a alimentação, né? Tutano. Isso aí, cara, eu vou te falar que no Brasil, assim, é um bagulho difícil. No Brasil, minha percepção, no geral, é que a galera fala muito Viva o SUS, né? Essa porra aí do não sei o que lá. Não sei o que é Viva o SUS. Mas quem fala Viva o SUS não vai pro SUS, mas tudo bem. Não vai. Não vai. Vai pro Sírio. É isso, né? Não vai pro SUS. Acho que é legal. Saúde, não, tem que ter acesso, maravilha. Só que saúde tem custo, né, velho? Sim. E não é baixo, né? Você pode falar isso, né? Quanto custa, por exemplo, fazer um cara que quer melhorar a performance? Não precisa nem fazer isso, que daí a gente já tá falando da classe A. Do desnecessário, vamos dizer assim. Mas o cara que tem um tumor na coluna precisa fazer uma descompressão, uma artrodese. Quanto custa isso? Quanto custa isso, entendeu? Não é tipo, não, beleza, dá pra todo mundo fazer e vamos embora. Não, a saúde, eu entendo, ela é fundamental. E a gente tá pior ainda, que a gente tá, ainda que seja ruim, a gente tá muito enviesado que a gente tá em São Paulo. Que por pior que seja o SUS, não sei o quê, agora vai no SUS do interior do Piauí, cara. Exato, fudeu. O cara não tem nem médico. Aqui ele consegue passar com a minha esposa, que é ortopedista, formada na Santa Casa, não sei o quê. Vai lá no interior de... Não vai, se ferra. Por isso que a saúde não é um direito. Saúde é um bem, velho. E ele é um bem que ele é caro.
Ele não é... Não brota, né? e ele Não brota a saúde, Ele né? é tão caro que os políticos comercializam ele, né? Exato. O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta você meter na Constituição assim, ó, saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Você não quer dizer muito nada. óbvio, né? Isso não quer dizer nada. Você tá vendo na prática, né? Não O dever não é cumprido e o direito não é conseguido. Demagogia pura, É, né, velho? pura. Demagogia pura. Deixa eu, outra coisa, parte prática que eu queria te perguntar, que eu tava falando com a minha mulher lá. Velho, e o ovo, irmão? Porque você com certeza tem uma. Porque assim, meu. Porque tá caro? Não, É 5 ou é 6 gramas de proteína? Eu vou fazer duas perguntas. Né? Que a galera. Isso é pra todo mundo. A galera que tá aí. Não, porque o ovo já foi bom, o ovo já foi ruim. Na verdade, tem toda essa discussão sempre do. Isso tem muito de lobby, de indústria, não sei o quê, porque antigamente a gordura era isso. Quando a gente era criança. O ovo era zoado. Os caras falavam, mano, vai comer 10 ovos, vai morrer. Não, 10, se minha avó me visse com 2 ovos fritos, né, ela já preparava o velório, porque assim, 2 ovos morreu, cara. Já 10 tatinhas logo. Hoje em dia a galera come 40. É aquilo, daí também o povo pega muito do extremo, né? Não precisa ser a Graciane que come 50 ovos por dia. Vai fazer mal, cara. Óbvio, né? Na verdade, não, porque é aquilo, se for. Ela vai cagar um ovo, velho. Ah, mas daí vai Vai fazer, virar mal um prato. vai fazer mal pra quem mora com ela, né? Mas assim, a demanda dela é metabólica. Não, se você for pensar na questão de macronutrientes, de gordura, proteína, se você comer muito arroz, encher o rabo de carboidrato, Sim. vai fazer mal. Então, tem que ser balanceado. É que para variar, ainda mais a nossa cultura é muito dos extremos, né? Então, sai a influenciadora tal, faz a dieta do ovo. Daí a gordinha ali do interior quer fazer porque viu que a Virgínia, sei lá quem, faz a dieta do ovo. Sim. A gente volta no problema cultural do Brasil. Porque a gente tem mania de querer falar do coitadinho do SUS que esquece o exame, mas, cara, a classe média alta é bem difícil do tutano também, de absorver informação. Sem dúvida. Por que tem essa grande discussão, por exemplo, em rede social? A elite é muito ruim, né? A elite é péssima. A fulana... Vou pegar de novo o exemplo da Graciane, ela fala que não toma nada. Sabe por que ela fala que não toma nada? Porque se ela falar, olha, fulano, eu tomo esse copo de coisa aqui pra ficar com o corpo que eu tô. A fulaninha ali vai falar, se a Graciane toma isso, eu preciso tomar uns 5 desses pra ficar com esse corpo. Fudeu. Sim. Aí fudeu, cara. Entendi. E daí você pega diversos expoentes aí do... Mas Pô, enche o saco de Sim. Paulo Musi, de não sei o quê. Porque é isso, o Paulo Musi, ele fala pra 8 milhões de pessoas. E ele tem que saber o que essas pessoas vão absorver do que ele fala. Tem uma responsa ali, né? Ele não tá falando pra Sim. 8 milhões de pessoas formadas na Paulista que ele fez, na Santa Casa. Sim, é difícil. É a galera que vai pegar a informação que ele vai passar e vai pegar só o que ele quer e usar da forma que ele quer. Então, Sim. quando você comunica com o público, cara, é muito difícil. Tem que ser muito cuidadoso. Mas vamos lá, então, só para categorizar a questão. O ovo, então, eventualmente, se você... Quer dizer, o cara vai lá e faz... O cara não faz nada, é um sedentário, come 5 ovos por dia. Esse mesmo cara começa a fazer atividade física e vira um cara saudável e come 5 ovos por dia. Quer dizer, o ovo vai repercutir de 2 maneiras diferentes para o mesmo indivíduo. É isso? Da mesma forma que se ele comer Arroz. 400 gramas de filé mignon, Entendi. de forma diferente. Entendi. O ovo, Perfeito. não existe um alimento que seja Entendi. um herói ou um Perfeito. vilão. Perfeito. Essa é a forma. Tanto que hoje em dia tem esse. Porque você pegava, na época que a gente era acadêmico, lá, que vocês treinavam natação, o que era a dieta que funcionava? Frango, batata doce e brócolis. Exato. Só. Exato. Ah, não, é isso que funciona. Hoje em dia você vê atleta, o cara faz um pré-treino, ele come um pãozinho com doce de leite, ele come um morango com leite condensado, porque é aquilo. Se você faz algo dentro do que precisa ser feito, você não precisa comer só frango com batata. Se você pegar frango, batata doce e brócolis como 8 vezes por dia, você vai ter resultado. Mas a que preço? Eu sempre falo isso pro paciente. Eu posso chegar para você e falar, ó, come isso aqui 8 vezes por dia, volta Sim. daqui 2 meses, treina 6 vezes na semana. Ele vai ter resultado. Dali 4 dias ele vai mandar pra puta que pariu, nunca mais aparece no consultório. Sim. Porque o ser humano normal vai ter um outro idiota que consegue fazer isso e gosta. Sim. Mas não é a população. Rodrigão, só nesse sentido, eu lembro da época do Phelps, né? Que teve a história de quando ele ganhou 8 20 medalhas de calorias, ouro, que era tipo 10 pizzas, 50. Enfim, eu sempre tive essa dúvida. Mike Musmet também, sabe? Não. Gil? Do jiu-jitsu. Sim. O tipo de caloria que ele ingeria, por um cara que tá nadando 10 provas por dia, quer dizer, ele precisava de combustível, vamos dizer Sim. assim. Se o combustível dele é uma pizza ou uma batata doce
Para aquele tipo de exercício, Então, vai fazer diferença? Caloria é caloria, mas aí você tem que ver de onde que vem a caloria, né? Certo. Então, por exemplo, carboidrato e proteína vão ter a mesma quantidade de caloria ali por grama. Certo. Mas a forma que a gente metaboliza é diferente. A gordura tem um pouco mais que o dobro, né? Então a gente fala de 1 grama de carbo e 1 grama de proteína são 4 quilocalorias e 1 grama de gordura são 9. Mas a forma como você utiliza isso é diferente. Só que, claro, você pega o Phelps, que é o maior atleta ali da época dele, vai ter todos os nutris médicos pensando, se ele tá comendo 5 pizzas no dia, aquilo foi pensado, ele não tirou do rabo dele, vou comer pizza porque eu preciso de caloria. Exatamente. É aquilo pensado. Não vai ser você nadando na intermédia que vai começar, não vai funcionar com você. Mas aquilo, muitas pessoas na própria intermédia, no dia antes do jogo, ia comer uma macarronada, uma pizza, porque esse aporte calórico é mais interessante. Sim. Então, a caloria ela pode ser muitas vezes advinda de um alimento de menor qualidade, se ela vai ter um uso específico. Perfeito. Mas também não dá para você viver só de pizza, seria bom, né? Perfeito. Mas, infelizmente é tipo a ideia do emplastro de Brás Cubas, tá ligado? Não tem como você ter uma molécula específica. Sim, que vai curar todos os males da humanidade. Exato. É a eterna discussão de rede social da cura do câncer, né? O pessoal não entende que câncer não é uma doença. Toma a cura do câncer. A cura do câncer está com a indústria farmacêutica. Sim. Um monte de doenças, 1 milhão de doenças não só. Exatamente. Cara, você acha que tem um limite? É muito louco, né? Porque a gente viu o Bolt mandando tipo 9,59. Não sei. E o bizarro dele é que a saída dele não era boa, né? Ele saía atrás de todo mundo. Ele saía mal, velho. Ele saía mal. Era, total. Pô, ninguém corrigiu aquela merda daquela saída, velho. Velho. E ele chegava tranquilo, ele chegava olhando pro lado, muito na frente do... Saía mal sempre. Não é que tava eu do lado dele, tava, sei lá, o Azafa Power. Ele dava umas risadas. Dava umas risadas. Em 2016 eu tava lá... Por isso que é aquilo que a gente falou. Pode liberar a bola. O Bolt vai ganhar de novo. Ele vai chegar em 6 segundos, sei lá. Exato. Ou então você vê agora... Lembra do Cielo, que ele bateu o recorde mundial, né? Só que era com 20 e 91. Com 20 segundos e 91. E agora o cara já tá, tipo, mano... O cara bateu no último... Chinês. No Mundial, não foi? Foi chinês. Mas eu trago pro nosso exemplo amador total da intermédia. Os recordes da nossa época da intermédia... Era o Shigella. Não existe mais nenhum, cara. Era o Shigella, lembra? O recorde da nossa época, que era uma menina da minha turma, o resto foram todos... O Shigella, o Ideu O Ideu era do peito, que era sinistro, japonês. Mas você acha que tem limite? E sumiram todos esses recordes. Sumiram. E vai todo ano... teve um menino da Santa Casa agora do peso, que ele nunca tinha arremessado peso na vida, nunca tinha arremessado. O primeiro treino dele, ele tomou pão na cabeça que o peso caiu. Ano passado ele fez a 4ª marca de peso do Brasil, não é do Brasil de alunos de medicina, de atleta brasileiro. A gente teve uma aluna dessa na ABC que fez a 10ª, a Casão. Então o nível do esporte, tanto profissional quanto amador, tá subindo assim. Sim. Você acha que tem limite pra essa porra? Você atribuía isso o quê? Evolução genética? É evolução do treino também, cara. Do treino, alimentação. Na nossa época, o que a gente fazia antes do treino? Comia uma esfirra. Sim. A natação ainda era um pouco mais fresca, mas o futebol fazia o quê? Comia um quibe e ia pro treino, cara. Quando comia, cara. Sim. E tomava uma depois. Ou antes, né? Ou antes. A galera fumava no meio do treino. Total. Ainda fazia um sambinha. Mas mudou muito a preparação da galera. Não sei se estão nascendo seres humanos melhores. Acho que não. Acho que vão ter as anomalias genéticas que são melhores, como tinha o Shigella, como tinha o... Mas acho que a questão do treino é muito diferencial, cara. Mas a longo prazo, do ponto de vista de espécies humanoides... Não, mas outro dia eu tava lendo, mas existe fizeram um estudo que existe um limite da corrida de 100 metros que o ser humano pode chegar. Eu não sei... Mas qual que é o tempo, é um pouco abaixo do que o Bolt fez. Não, o Bolt vai tomar no cu, tio. Olha, moleque, cara tá de brincadeira. Mas a gente volta no cara lá da maratona, né? Que tá fazendo tudo e ele ainda tá quase mais... Né? Não dá pra correr abaixo de 2 horas. Mas o problema da maratona, o Kipchoge, que é o recordista, mas o cara que era o fenômeno de todos, é o que bateu o recorde e morreu com 23 anos, você ficou sabendo, né? Qual que é o nome ano passado, era um moleque lá que, velho, o cara, tipo, ele ia baixar de 2 horas, sei lá. Correndo descalço. O cara era outro... Os caras falaram, esse cara é um ET. Questão genética é foda, né, velho? Mas é que lá é altitude no Quênia, também tem a questão genética da perna. Mas daí a gente volta pra Olimpíada, pro nadador chinês lá, que todo mundo achou que era alguma coisa, porque o cara chegou 3 corpos na frente do segundo colocado na Olimpíada. No campeonato do interior. Cara. Sim. Foda, né? Esporte de alto nível é um negócio... E trabalhar com esporte, Reginho, você tá vendo um cara aqui que
O Reginho, se pudesse, ele vivia de esporte. Ele falava de esporte o dia inteiro. Mas o esporte é muito legal. O Reginho curte. Não, gosto pra caralho. Eu amo esporte, velho. Gosto demais. Mas, cara, tô ficando velho, né? Já fomos bom disso um dia. É bom que você começa a ficar nostálgico, entendeu? Que é da minha época. Quando eu era calouro. Não, hoje eu tô fonsequizado, velho. Fonseca! Tô fonsequizado. Passou o rodo hoje. Nossa, mais uma vitória. Rodrigão, onde você quer chegar, velho? Qual que é o teu... Quando você olha... Eu vi que você falou do seu filho, lógico. Quanto tempo tem seu filho? Fez 1 ano e 9. 1 ano e 9, parabéns. Qual que é o nome? Antônio, legal. Excelente. Mais um Corinthians pra nós. Graças a Deus. Amém. Cara, depois eu até te mostro. Isso quando nasce não tem jeito, né? A gente não deixa ver tela. Até um dia eu tava passando um jogo do Corinthians, ele nunca tinha visto futebol, cara. Eu vou até pegar aqui pra você. Cara, foi um gol do Romero. Chamou a mãe, né? Falou, mãe, aqui pode. Não, com nós. Ele saiu gritando gol, cara. Ele nunca tinha visto. Cara, pode mostrar, aqui ao vivo. Aqui, ó. Deixa eu ver. Clica nesse aqui, ó. Bota aí pra nós, modelito. Bota no microfone aí. Bota o áudio no microfone. Pera aí que eu vou voltar. Mas, cara, eu com o Davi, eu já cantava as músicas do Corinthians no berço. É gol do Corinthians! Cara, eu nunca tinha visto, cara. Não, e tá com a roupinha aqui, o macacãozinho dele é branco e preto, gostei. Não, você tem que... e é engraçado porque assim, da família eu sou menos corintiano, porque o meu pai é daqueles que finge que não é mais, e o meu sogro é meio doente, tanto que assim, o pediatra do meu filho é um amigão nosso lá da faculdade, e ele é torcedor da Portuguesa. Aí tudo bem. Não, então, amigo. Tudo bem, vírgula. Vocês são os mais doentes, velho. Primeira consulta que eu fui levar ele, eu comprei um macacãozinho da Portuguesa, eu pus nele, meu sogro não gostou não, cara. Por que tá com esse macacão, velho? Portuguesa, porra. A Portuguesa é o segundo time de todo mundo. Falou, cacete, Como que você vê... O que você almeja, velho? O que você tá olhando pra frente? O que você quer deixar de legado pro seu filho? Qual que é a tua... Qual que é o teu ethos, irmão? Quando a gente pensa em... Eu não penso muito lá na frente, né? Acho que... Quando eu era mais novo, eu tive um evento traumático de perda, enfim, e eu aprendi que você ficar deixando muito para depois as coisas não vale muito a pena. Então, o que eu busco hoje em dia é ser muito presente com meus pais, minha esposa, meu filho, e poder deixar para ele o exemplo de educação e hombridade que eu tive dos meus pais. Acho que sucesso profissional, sucesso de estudo, isso aí é muito de cada um. Você cria isso ao educar alguém. Mas acho que ensinar uma pessoa a ser uma boa pessoa é uma tarefa muito difícil e é uma responsabilidade muito, muito nobre, mas muito delicada, né? Porque é muito fácil você... Ainda mais hoje em dia, ainda mais a gente, que a gente não pode ser hipócrita, uma condição mais diferente, um menino que talvez, se Deus quiser, não vai ter nenhuma dificuldade, é muito fácil ele ir pro caminho errado e virar babaca, né? Sim. Então, ensinar ele a ser uma boa pessoa, acho que é... E profissionalmente? Qual que é o teu... O que você quer, cara? Cara, olhe para a lente da verdade, diga. Eu não foi algo que eu nunca me vi fazendo, mas ultimamente eu tô gostando de dar aula, de ensinar. Era um negócio que se perguntasse 10 anos pra trás, eu falei, mas nem fudendo. Dar aula. E eu tô gostando, então eu acho que você passar pra frente alguma coisa que você sabe, talvez um pouco mais que os outros, porque ninguém sabe muito mais que os outros, mas você sabe alguma coisa e fazer, ainda mais isso, né? Eu acho que a gente que já tá com um pouco mais de idade dentro da medicina, a gente tem que ter bastante responsabilidade com essa geração nova que está surgindo muito, muito médico e muito, muito, muito médico ruim. Então, se a gente conseguir ajudar uma meia dúzia, eles ser um pouquinho melhor, já... eu acho que o que o Reginho falou tem muito a ver com a própria camiseta que a gente mostrou, que é aquela questão de você se perceber, né? É o que você está falando. Você teve as experiências, teve uma perda que você está dizendo... Aquilo repercute em você, você olha pra dentro, fala, opa... Não, eu não gosto muito desses termos da moda, né? Mas significa muita coisa, né? Então, voltando lá que a gente estava conversando antes de começar o negócio da minha residência, eu fiz uma residência que não é famosa por ser muito legal, né? Sim, puxa. E os caras ficam me enchendo o saco, porque não sei o quê. Eu falava, irmão... Eu já passei por problema de verdade, sabe? Acordar às 3 da manhã e eu vi gente mal comida falando mal na minha orelha, não vai me perturbar, sabe? Então, você já tá cascudo, né? Não, eu sei o que é problema de verdade, não é ser maltratado por gente frustrada. Então, você aprende a valorizar o que isso faz bem pra você mesmo.
Genial. Isso é a vida vivida, né, Reginho? É, cara, é a vida prática, né? E eu chamo acima de frônese, sabedoria prática. Sabedoria prática, é isso. É isso que eu ia falar. É Aquilo que é só a experiência, e não é só a experiência, né? É a experiência junto à capacidade cognitiva de absorver aquela experiência de uma maneira inteligente, né, Reginho? Porque a experiência não é só você só viver aquilo. Exato, né? você precisa ter um entendimento e... Você bater várias vezes com a cabeça na parede não se torna melhor. Você tem que pegar aquela experiência e transformar isso em alguma coisa positiva para você, né? Ou seja, você é um cara mais atrelado ao momento presente. Você quer viver o seu dia... Não, com uma responsabilidade, mas também sem... Eu vejo muita gente, assim, não julgo, são escolhas de cada um, mas o cara que não vive tanto presente pensando em ter um futuro tranquilo. Querendo controlar coisas que talvez ele não consiga. Sei lá, eu não funciono muito assim. Então eu prefiro curtir mais minha família, fazer uma viagem legal com meu filho, dar uma festinha legal pra ele e depois a gente corre atrás. o futebol você largou? Cara, não sei se você chegou a jogar aquele campeonatinho da PM, joga, tô lá. O time do ABC tava bom, hein? Então a Santa Casa a gente desistiu porque os caras não tomaram se enganaram. Tô ligado, Titi. Os caras não engajaram? Mas eu jogo em um campeonato de ex-aluno. Mas você foi jogado no passado, na PM? A gente saiu no retrasado. Então foi retrasado. E aí você joga agora com os amigos? Não, então, mas é muito de vez em quando que tem um campeonato do colégio de futsal de ex-alunos mas 3 meses por ano e começa... Você que trabalha com isso, eu vou te fazer uma pergunta. Você vai jogar futebol com seus amigos, a chance de você ter um entorse, uma lesão digna de cirurgia, é maior do que se ser marcado e sair na mão com alguém. Sim. Não é isso? Não, é muito louco isso. Lá na PM a gente viu... Cara, eu me fudi lá umas 3, 4 vezes. Não, e às vezes, tipo... Não, a quantidade de LCA nos caras da Santa Casa, teve lesão ligamentar na mão, é aquilo. Eu sempre joguei bola a vida inteira, nunca joguei bem, mas sempre joguei. Sim. Nunca me machuquei, mas sempre fiquei pensando, será que agora vai? Será que agora... Tipo, né, você tá ali à espera do... Cara, sensacional. Mateuzinho, Reginho, vamos partir pro nosso pitch do livro, não? Sensacional. Você tem aí, Mateuzinho, como é que tá o rolê? Responde pro pai aqui, criança. PV arrombado. Rodrigão, se divertiu? Não, tudo. Conversa boa? Nem vê o tempo passar, cara. Conversa boa assim. Eu vou explicar pro convidado o que é o pitch do livro. E você vai apresentar os livros, tá bom? Olha o cara regalou a hora que... Então, olha o tamanho da criança aqui, vamos ver. Aqui, ó. Se quiser bater em alguém também. 2 livros, 2 livros, 2 ó, caminhos. Bota aí, mostra aí pros caras. Vamos por aqui. 2 livros, 2 caminhos, certo? É pra lá, né, Reginho? A câmera tá ali, né? Ela é a nossa. Pra nós. 2 livros, 2 caminhos aqui. Cada um de nós escolheu um desse livro para você, porque é algo que a gente tem lido, tem estudado, está na nossa mente. E primeiro passo o Bruninho vai falar aqui os nomes dos livros dos autores e você vai ter que, como mãe de Iná, descobrir quem trouxe qual livro. E depois teremos 1 minuto cada um, que o relógio está ali, para te fazer o famoso pitch do elevador. E quem você achar o melhor pitch, o melhor livro, vai vencer o duelo e, consequentemente, você vai levar o livro para casa, porque a gente é muito brother. Por uma bagatela de... E vai ter que ler, porque não dá R$40. Mas eu leio. Vai dar, se não ler, dá azar, hein? Não lê, não volta. Leitura é um dos meus problemas. Eu perco a hora de sono porque eu fico lendo. Então, Modelito, fala pro Rodrigão aí, pra quem não conhece, fala quais são os livros. A gente tem aqui 2 livros maravilhosos, aliás. Pega na mão e mostra. A Lógica Socrática, de aqui, quem? do nosso querido Peter Kreeft. Peter Kreeft. Certo? Um livro de lógica que usa o método socrático, questões platônicas e princípios aristotélicos. Vamos dizer assim, só os 3 caras mais fodas da história, provavelmente. E aqui ao lado, A Montanha Mágica, do renomado, genial... Eita. Opa! Aí, ó. Caiu a água, só o vinho não caiu. Ainda bem. Thomas e não Mann. quebrou, que é o melhor. A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Thomas Mann. É isso. Então, quem trouxe... Qual livro, meu amigo? Quem você acha que trouxe qual? Qual livro? Aí vai ser totalmente no chute de olho fechado e fora da área. Abre essa porra. Obrigado, Mateuzinho. Eu vou só pra inverter. O modelo trouxe a Montanha Mágica. Montanha Mágica, então, modelo. E a Lógica Socrática, Reginho. Certeza?
Cara, 50%. Não, assim, ou é 100 ou é 0, né? Menino é bom, hein, aquela Reginho? história, é 100 ou Mas 0. Menino é bom, é hein? aquela história da Porta dos Desesperados do Sérgio Malandro, né? Você quer mudar? Não, vou É a Monga, você quer a Vou na Monga? primeira escolha. É a bicicleta. É a bicicleta. Acertou! Acertou, exatamente. Acertou, viu? Achei que eu tinha enganado, porque, né, eu falei aqui com mais ênfase, né? Quis enganar o Vai catar coquinho, ó. convidado. Agora, 1 minuto, vai. Modelito. Bom, Thomas Como? Mann, a Não, Montanha calma. Opa, aí, boa. Valendo. Thomas Mann, A Montanha Mágica, é um livro que eu li porque uma vez eu fui avaliar um paciente, que era um paciente diferente dos que eu tinha conhecido, era um artista plástico renomado, Carlitos Carvalhosa, que Deus o tenha, e eu falei para ele como a doença tinha impactado o processo criativo dele. E ele falou que quando ele descobriu que ele tinha um câncer no fígado, ele foi ler um livro que recomendaram e ele descobriu que ele não se sentia nem morto nem vivo, porque ele tinha um câncer que ele sabia que ele ia morrer em breve, então ele não estava 100% vivo. Ao mesmo tempo, ele ainda estava vivo e não estava morto. E a Montanha Mágica fala justamente sobre isso. O personagem que vai visitar uma montanha dos tísicos, com tuberculose, e ali ele relata esse lugar, que é um lugar físico lá, mas também é um lugar metafísico, no qual ele não se sente nem vivo nem morto. Ele está transitando entre os dois mundos. Boa, gostei. Muito bom. Livraço, de verdade. Dá pra, né, curar o... Dá pra curar a azia com ele. Se você botar, não. Na hora da cabeça aqui, você deita. Na hora de dormir, você põe embaixo do travesseiro. Cura refluxo. Cura azia. Cara, bota pro pai. Cara, eu não vou te contar enredo. Eu não vim te contar enredo. Eu vim te contar a verdade. Por isso que eu te trouxe uma coisa que é socrática, aristotélica e platônica. Por que eu te trago isso? Porque você tem filho. E hoje as pessoas elas não aprendem mais através da lógica socrática, que é a lógica da discussão e do bom senso. Hoje em dia existe uma lógica matemática. O simbologismo mudou. E é por isso que as pessoas estão ficando, principalmente as crianças, mais burras. Então, esse livro, ele não só diz o que é a lógica socrática, como ele segue certos parâmetros para você entender não o que você faz pela lógica, mas o que a lógica pode fazer por você. Apesar de ser de 2000 anos atrás, esse livro vai fincar o seu pé e o do seu filho na terra e fazer entender aquilo que é realmente importante. Não tem como você tirar Sócrates do coração, por isso que eu trago esse livro para você. Olha, bonito, hein? Precisa escolher, papai. Agora... não tem problema. Siga seu... Listen to your heart. Fica fácil de eu escolher e o Regis até fica feliz com a minha escolha. E eu vou explicar por quê. Eu vou ficar com a Montanha Mágica. Ixi, parabéns. Eu falei que meu livro era forte, velho. Mas o meu pitch foi melhor. Mas calma que eu ainda não expliquei o motivo. Boa. Porque eu já li isso aí. Tá Eu falei que eu era o nerd da leitura, você não acredita? Toma, região, Rodrigão, porra, meu irmão. Não esperava. Ortopedista, médico do esporte, vai ler. Animal. Mas foi muito bom, gostei do teu pitch. Não, mas Foi bom? É um bom livro e é legal isso. É aquilo. Você tem filho também, né? Sim, graças a Deus. Da visão. Tem vários amigos meus que tiveram filho, estão tendo, eu falo, cara, a partir do momento que nasce. E eu acho que romantizam muito o negócio da paternidade. Quando nasce, não. Nasceu o amor da minha... Não nasceu. O amor não se constrói assim de uma hora pra outra. Sim. Ainda mais homem, ainda mais pai. Você demora uns 2, 3 meses pra começar a amar. Porque velho. é uma... Quem ama antes a mãe, porque tá cultivando isso. Que bom ouvir isso, velho. O povo tem medo de falar isso e o povo não conta pras pessoas que vão ter filho. As pessoas que têm filho começam a se fuder e começam a se questionar. Puta que pariu, por que eu não tô feliz que nem todo mundo fala? Que nasce, o coração não funciona assim. E as pessoas, eu acho que elas têm se preparado menos também pra ser pai, pra ser mãe, porque hoje em dia tá tudo mais fácil. Hoje em dia você consegue, você pega essa porcaria aqui, você descobre como faz tudo, mas como educa um ser humano, que é aquilo que eu tava discutindo, é um pouquinho mais complicado. Então essa romantização da paternidade, isso tira muito dessas etapas, que é uma construção como um amor de qualquer construção. Quando você sai, primeira vez, com a sua namorada, com a sua futura esposa, com a futura mãe dos seus filhos, você não ama ela. E na hora que nasce ali a criança, você não ama a criança. Sim. Pode falar o que quiser, pode chamar de total. de gelado, não ama.
Tanto que eu falo, no parto do meu filho, a minha preocupação era com a minha esposa, porque é quem eu tinha uma relação, já era quem eu tinha um sentimento, e eu via que estava Cara, eu tô me sofrendo. sentindo representado por esse relato. Mas é porque ninguém fala disso, cara. E daí, Mas é isso todo aí. mundo que eu falo, fala, nossa, é verdade. Mas é Porque isso mesmo. é feio pra sociedade falar que a mãe não pode falar, meu, tô com o saco cheio de acordar pra amamentar, eu tô destruída. Porque não, você tem que se vender a sua alma pro seu filho. E o pai é a mesma coisa. Então, Mas Platão fala isso mesmo, porque você ama uma ideia, né? O que você ama quando você tem um filho em gestação é uma ideia. E não, toda e pra gente homem, a transposição, gente não tem contato nenhum. Né? A mulher ainda tem aquele negócio crescendo você dentro dela, tem a mexendo. ideia Sim, do amor que você vai ter. Exato. E tudo que é como ideia para ser transformado no mundo real, ele passa por um processo que você perde. Por exemplo, ó, você tem uma ideia na cabeça. Você nunca vai escrever exatamente aquela ideia que você teve na cabeça, porque da ideia do mundo platônico para a transposição para o mundo físico, perde-se um pouco Sim, para tudo, entendeu? O livro que o cara escreveu aqui não é o livro ideal Sim. sim. da cabeça dele. Sim. Não é o que ele quis dizer, mas é a Sim. forma que ele conseguiu pra transmitir Sim, aquilo sim, que ele sim, pensou. sim, Assim como amor pelo filho, sim. né? E aí você precisa da vida, da prática, do dia a dia, para tentar em algum momento alcançar essa ideia de amor ideal. Assim como o amor pela sua mulher, ou amor pelo seu Sim. amigo, outros tipos de diferentes. Muito legal isso que você falou, cara. Mas genial, muito bom. Parabéns, cara. Eu passei por isso exatamente. Eu me É, culpava, não sei porque eu fui pai cedo, mas eu me culpava num certo momento. Putz, eu não tenho, de repente. Mas eu me preocupava. Falava, puta, será que eu sou um escrotão, assim? Que não é não culpar, eu me preocupava. que eu não tô sentindo o que todo mundo fala que sente, Sim. mas daí você começa a conversar, ninguém sente. Mas Sim. o povo fala porque é bonito falar. É bonito Porque falar. eu preciso falar pra sociedade que eu amo mais que tudo meu filho desde o segundo. Hoje em dia, 1 ano, 9 meses depois, Sim, é outra conversa. exato. Mas ali os 2, 3 primeiros meses. Sim. Quando o homem não tem troca nenhuma, você só. É um negócio que te acorda à noite, que só grita e você só precisa limpar e Sim. devolver pra mãe pra dar Sim. mamar. Não dá pra você gostar daquilo. Sim. Depois de 2 meses que começa a ter uma troca, aí Sim. sim, aí muda a história. Mas, pô, e vamos pegar isso aqui e falar, olha que cara babaca. Não, falando. jamais. Mas não, vocês não, mas alguém pode pegar e falar, Sim. nossa, olha. Sim. Não, mas é que se eu tivesse, Esse é alguém que se foda. se eu tivesse preocupado, eu não ia estar falando. Exato. Cara, deixa pra gente aí como que a galera que Te tá encontra. buscando melhorar a performance, melhorar a Você qualidade de consegue me vida, achar fácil. propósito, buscando propósito. Rede social, então no Instagram rs_martinez e no YouTube procura lá Dr. Rodrigo Martinez. Tem site? Tem o site rodrigomartinez.org. Martinez com Z. Martinez com Z. Lá tem informação de agendamento de consulta, meu site, produto, livro, curso, tem tudo lá. E é isso. Então, tem o canal do YouTube, que toda segunda e quinta sai um vídeo. Sensacional. Boa, a gente vai começar a produzir pela Mad Movies. Esse é um que pode voltar outras vezes aqui. Precisando, só chamar. Cara, A gente vem falar do Nota que vocês 1000. quiserem. Nota 1000, Ô, Rodrigão. Rodrigão, obrigado. Pode fazer um episódio de falar de futebol e Foi um Corinthians. Podemos. Inclusive, Nilson César tá me devendo, tá? Eu sei que você tá aí. Vai vir aí, se Deus quiser. Estamos te esperando aqui, né? Inclusive, só um ponto, já que fala de filosofia. Esse ano eu fiz 39 anos e que foi a idade que o meu pai ele viu o primeiro título importante do Corinthians, cara. E a gente é muito mal acostumado. 77. Não, de 90, né? Sim, No 90. brasileiro. Até... Importante, tio. No 77 foi animal. Não, Fundamental. foi animal, mas até meu pai 54, quarto centenário. Meu pai, com 40 anos, o Corinthians foi campeão brasileiro 1 ano antes, cara. A gente da cidade viu 200 títulos, viu Reginho, Mundial, Libertadores. Reginho. A gente foi muito mal acostumado, Take cara. it easy. É que é até aquela coisa, né? Campeonato Paulista, mas foi um campeonato, né, emblemático, mas tudo bem. Não, sim, mas é aquilo, o Neto pariu o Corinthians em 90, né, cara? Porque, vamos ser Eu sinceros. discordo completamente do senhor, mas Então tudo bem. me chama para outro episódio e a gente discute Corinthians. Isso, Cabeção, Homero e Olavo, Idário Goiano e Roberto, Cláudio Luizinho, Baltazar, Carbone e Simão. Time titular do Corinthians do quarto centenário, 1954, Campeonato Paulista, 400 anos de São Paulo. O maior da história de todos esses tempos. Então, eu discordo um pouco, mas tudo bem. Tá tudo certo, a gente não vai falar de futebol, nem do Corinthians. E nós estamos juntos, nós é Corinthians, caralho. Vocês acharam que eu era São Paulino, eu quase que fui embora. Chega xingando, né, Rodrigo? Que homem com muito músculo me parece estranho. Aí vem com a ideia de Lady Gil. Eu tô aqui. fortinho também. Né, Lady Gil. Aqui. Tem pança. Mas Lady Gil foi depois que saiu do Corinthians. Vale tudo, só não vale? Brincadeira, galera.
Valeu, Obrigado, Rodrigão. irmão. Obrigado, Valeu, obrigado. Modelito, pela Parabéns, presença. muito legal isso, a ideia de vocês, a experiência foi bem interessante. Parabéns aí. E precisando, só chamar. É nóis. Pô, depois vê os outros episódios lá quando você puder. Vejo. Dá um like pra nós. Não, Legal. Manda Segue pros nós. amigos. Como é que é? Ativa o sininho, se inscreve. apoia.se/Beyond. BEYOND. BYOND. Se inscreve, como que é o negócio aí que você falou? O básico, né? Se inscreve, ativa o sininho, Ativa o sininho, quer dizer, ativa comenta. Comenta nos vídeos, nem que se for pra xingar o Corinthians, pra xingar a filosofia, porque isso gera engajamento e o YouTube entrega mais. É isso aí, xinga nós, galera. Até a próxima semana, PV arrombado. Tchau!